Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 32. Assim está escrito: Portai-vos de modo digno, que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo aqui, ele traz um relato muito importante. Está falando aqui sobre a liberdade e a expressão do amor de Deus com relação ao comportamento e à comunhão, consideração e respeito que se deve ter uns pelos outros. E ele termina aqui dizendo o seguinte: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Ele começa falando sobre o perigo do escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é alguém se comportar de maneira indigna diante das pessoas, professar que está servindo a Jesus, vivendo e procedendo de uma maneira totalmente contrária e vergonhosa. Isto provoca escândalo, espanto, descrença, incredulidade, e as pessoas, ao invés de vir a Cristo, eles se afastam, porque alguém está praticando, tendo um comportamento escandaloso, que está comprometendo a palavra de Deus, que as pessoas não se convertam em virtude daquilo que elas estão observando em quem está falando ou professando servir a Deus, quando na verdade não está servindo à luz do que a palavra de Deus ordena. Ele então disse para que não desse escândalo. O Senhor Jesus, numa das ocasiões, ele disse: ao invés de dar escândalo, seria melhor amarrar uma pedra de atafona ao pescoço e lançar-se para o fundo do mar. Isto evitaria o escândalo e, portanto, não haveria prejuízos à obra e ao reino de Deus e ao seu desenvolvimento e manifestação aqui na terra. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo faz aqui uma divisão entre três povos. Ele fala primeiro sobre judeus, depois ele fala sobre gentios e, por último, ele fala sobre igreja de Deus. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, nós vamos encontrar os povos que foram criados pelo Senhor até o tempo em que Deus decidiu escolher um povo e fazer deste o seu povo, que é aqui, no caso, o judeu. O judeu, ele foi escolhido por Deus, não por ser muitos, não por ser grandes, não por serem melhores do que os outros, mas unicamente porque Deus amou e quis escolher para si. Eles eram em número pequeno, insignificante, mas Deus o escolheu e colocou o seu amor sobre eles e destacou-os dentre as demais nações, que aquele era o seu povo, pelo qual o Senhor Deus trabalharia e, através do seu povo, ele traria conhecimento da sua glória e a manifestação do seu poder a todas as demais nações, ou seja, a todos os demais povos, habitantes da face da terra. Mas tudo viria através deste povo escolhido por Deus, e que ele diz: o meu povo. Então Deus tem um povo na terra. E o povo de Deus aqui na terra, ele tem um sinal. Povo que vive em santa guerra contra o mal. Um povo que serve, que obedece a Deus através do Senhor Jesus Cristo e que está debaixo de uma promessa maravilhosa que Deus fez para cada um deles. Quando nós observamos esses três povos, nós somos levados a entender
qual é a relação de Jesus com estes povos? Ou, esclarecendo melhor, quando o Senhor Jesus vier, de que forma ele vai se apresentar a esses três povos? Ao judeu, ao grego e à igreja de Deus. Como será esta forma de Jesus se manifestar a estas pessoas? Quando nós começamos a analisar a palavra de Deus, em primeiro lugar, que nós encontramos a ordem em que as coisas vão acontecer. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos que Deus estabeleceu um plano, um propósito, e neste propósito de Deus, ele estabeleceu determinadas coisas, colocando-as cada uma no seu lugar, revelando o propósito da sua vontade e dando também a sequência dos acontecimentos. Como é que os acontecimentos eles se realizarão ao longo da história? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender que ele vai seguir uma ordem, vai seguir uma forma que Deus estabeleceu para que pudesse acontecer. E nesses três povos, Jesus vai aparecer de maneira diferente para cada um deles. Ele vai aparecer de uma forma para o judeu, de outra para o gentio e de outra, o gentio ou grego, que gentio é o que não é judeu, ou para a igreja de Deus. Agora, a ordem como Jesus virá. Ele virá primeiro para quem? Em segundo lugar, para quem? Em terceiro lugar, para quem? Então, quando nós observamos os fatos relatados na palavra de Deus, nós vamos entender esta ordem que foi estabelecida pelo Senhor nosso Deus. Então, antes de falar sobre esta ordem, é preciso definir algumas coisas. Eu já disse, em primeiro lugar, que o judeu é o povo que Deus separou, escolheu e nomeou como sendo seu povo. Prometeu estar entre eles, guiá-los com a sua forte e poderosa mão, prometeu a eles bênçãos quando obedecessem e prometeu também maldição quando eles desobedecessem. Então eles estavam diante de uma responsabilidade de escolher. E o Senhor ainda disse: escolhe, pois, a bênção para que vivas, ou a vida, sempre oferecendo a eles a escolha e levando-os a decidir pela melhor escolha. E desde que Deus fez esta escolha, ela permanece até hoje. Não tem como invalidar a escolha de Deus. Ele é soberano na sua escolha. Ele não deve satisfação a ninguém por que escolheu e como escolheu e para que escolheu. Mas é revelado na Escritura Sagrada a maneira, o trato, como Deus trata com cada um destes três povos: o judeu, o grego, ou o gentio, e a igreja de Deus. Bem, judeu nós já dissemos que foi um povo que Deus separou dentre as nações existentes e escolheu para si. Separou para si e disse: sois meus, será o meu povo. E colocou sobre eles o seu nome. Quem são os gregos? Os gregos estão listados também como os gentios, ou seja, todos os demais povos que não são da linhagem judaica, eles são chamados de gregos ou gentios. São povos distintos do povo judeu. Gregos buscavam sabedoria, conhecimento. Judeus buscavam sinal. Então, essa era a característica de cada um deles. E nós encontramos aqui, então, que os gregos também. E, por fim, Paulo relatou sobre a Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus são aqueles que estavam no mundo e foram chamados, porque eclésia é o ekkaleu,
significa chamados para fora, ou seja, chamados para fora do mundo, embora estando no mundo. Como entender isto? Bem, chamados para fora do mundo espiritual, do mundo religioso, do mundo diabólico, com a influência diabólica. Porque a Escritura diz, o mundo jaz no maligno. Então, a igreja, ela é composta dos povos que são tirados para fora do mundo, embora vivendo no mundo físico, com a finalidade de cumprir o propósito de Deus, uma vez alcançados para a salvação e fazer parte da igreja que foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir dali, ele começou a reunir para si um povo, que este povo seriam tanto dos judeus como dos gentios e gregos, de todos os povos e nações que há debaixo da terra. Através do sacrifício de Jesus, ele edificou a sua igreja e todos agora, para terem parte na salvação e vida eterna, só existe um único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus deixou bem claro que ele é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. E na dispensação atual em que vivemos, esta é a direção. Para o judeu ser salvo, ele precisa ir através de Jesus. Para os gentios, ou gregos, ou outras nações, receberem a salvação, eles precisam ir a Jesus. Uma vez indo a Jesus, arrependido, crendo nele, confessando o seu nome, seu poder, a sua soberania, sendo perdoados por Jesus, transformados pelo poder do seu sacrifício, eles são agora colocados na igreja de Deus, que é a reunião dos chamados para fora. E ali, então, eles vão viver em harmonia, em união, em comunhão, trabalhando para a mesma finalidade, para o mesmo propósito. Ali não há diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentio. Não. Ali todos agora são um em Cristo. É o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Então é chamada a Igreja de Deus. E como é que Jesus vai se apresentar diante desses povos? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender qual é a ordem. A primeira coisa que vai acontecer à luz dos acontecimentos da palavra de Deus refere-se à igreja. Por quê? Porque Jesus prometeu vir buscar a igreja por ocasião do arrebatamento. E o arrebatamento, ele se dará a qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas sabe que ele vai acontecer, porque foi uma promessa deixada pelo Senhor Jesus para os seus servos, para terem esta esperança viva e sempre renovada, esperando pelo Senhor. Então, o primeiro acontecimento será a vinda de Jesus para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela entrou no propósito de Deus, num vácuo entre Israel do passado e o Israel do futuro. Ou seja, quando Israel, o povo judeu escolhido por Deus, foi dado a ele uma missão para cumprir esta missão, infelizmente eles falharam naquela missão, o Senhor Deus os deixou por um período de lado, pelo tempo da incredulidade deles, e na queda e incredulidade deles, Deus abriu um espaço que é chamado a dispensação da graça, e nesse espaço o Senhor Jesus tornou conhecida a igreja, a edificação da sua igreja, que não era vista no Antigo Testamento.
Mas a partir de então, da promessa de Jesus, ela passou a existir historicamente e espiritualmente, foi dada a conhecer no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles começaram a pregar a Jesus, e aí então a expressão igreja começou a tomar forma e por todos os lugares eles estavam reunidos como igreja do Senhor. Mas com uma promessa que Jesus muito breve virá buscar o seu povo, virá arrebatar a sua igreja. Arrebatar é tirar com força, tirar com rapidez, tirar da terra e levar para o céu. Então isso será o chamado do arrebatamento. E como é que Jesus vai se apresentar diante da igreja na sua vinda? Bem, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, os salvos que ele conquistou neste mundo, o Senhor Jesus, ele virá como o noivo e como esposo. Ou seja, como noivo, porque a igreja, na Bíblia, ela é chamada a noiva do Cordeiro. E Jesus é chamado o Cordeiro. Então ele virá como noivo, e à luz da palavra de Deus, nós encontramos que nos ares a igreja se encontrará com Jesus no tribunal de Cristo para avaliação, para distribuição de galardões e recompensas. E depois deste tempo, será levada à presença de Deus o Pai no céu, onde se dará as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro será o selamento da união do noivo com a noiva. E aí, Jesus então será chamado o esposo. E a igreja será a esposa do Cordeiro. E como está escrito em Apocalipse, no capítulo 19 do Apocalipse, está escrito assim, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então Jesus vem como noivo, e nas bodas do Cordeiro, ele passa a ser o esposo, e a igreja passa a ser a esposa do Cordeiro. Hoje ela é a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro, e ele é o noivo. Por ocasião do arrebatamento e a presença de Deus, nós seremos chamados como a esposa do Cordeiro, e ele será chamado o esposo. Então, se dará, como que diz, o casamento. Então, Jesus virá para a igreja como noivo e depois como esposo, que se dará o enlace espiritual. Então, esta será a primeira fase, o primeiro acontecimento que se dará de acordo com o cronograma divino. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e levá-la para si, ele voltará a tratar com os judeus. E para os judeus, Jesus virá como Messias e como libertador. Messias já veio, Jesus já veio, mas eles não o reconheceram. Eles não atentaram para Jesus. Eles ainda estão esperando a vinda do Messias. Então, depois que passar o tempo da igreja, o Senhor Jesus levar a igreja, ele vai tratar com Israel, e para Israel ele se manifestará como o Messias, aquele aguardado, esperado por tantos séculos, e como o libertador de Israel. Esta será o relacionamento de Jesus, então, com os judeus. Ele virá, então, conforme nós observamos aí, como Messias e como libertador.
Esta será a forma de Jesus tratar com os judeus. Então já observamos, em primeiro lugar, como ele vai tratar a igreja como noiva, depois como esposa. Vimos agora como ele vai tratar com Israel, os judeus, como Messias e como libertador. E por último, depois de tudo acontecido, na última parte, será quando o Senhor Jesus virá para os gentios, para gregos e gentios, ou seja, aqueles que não são judeus e não aceitaram Cristo como Salvador para tornarem-se partícipe da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus. Portanto, eles ficaram fora e serão tratados no final. Como é que Jesus virá para os gentios, para os gregos, para os demais povos, à exceção da igreja de Deus e dos judeus? Bem, então Jesus virá para eles de 3 formas. Ele virá como rei, porque ele vai reinar, virá para reinar. Ele virá como Senhor, soberano que ele é, e ele virá como juiz para julgar. Então, esta é a condição em que Jesus vai se apresentar diante desses 3 povos. Bem, diante do judeu, diante da igreja, como noivo e esposo, diante dos judeus, como Messias e libertador, e diante dos gentios, como rei, senhor e juiz. Então veja que é diferente o trato que vai acontecer, o relacionamento do Senhor Jesus com cada um destes 3 povos. E cada um vai ser tratado de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus. Para a igreja será um momento de livramento. Ele vai tirá-la desta terra contaminada, condenada, porque os homens a contaminaram, e o Senhor tem para a sua igreja um novo céu, uma nova terra, onde vão habitar com ele por toda a eternidade. Para os judeus, ele virá como Messias e como libertador. Ele virá para estabelecer o seu reino de paz, o seu reino milenial, e tratar com os judeus, trazê-los para a conversão, tanto a conversão nacional como a conversão espiritual. Isto vai acontecer no momento em que Jesus se manifestar para tratar com os judeus, então como Messias e como libertador. E para os gentios, ao final, conforme já disse, ele virá para o fim e vai tratar aqueles que não fazem parte nem do judeu e nem da igreja de Deus. E para eles o Senhor Jesus virá como rei, senhor e juiz. E diz que na coxa dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele reinará para todo sempre. Virá como juiz, porque será dado a ele o juízo. Então ele operará como juiz. Ele vai julgar os gentios, aqueles que não receberam, que o desprezaram, que o ignoraram, que não deram atenção às mensagens que lhes foram anunciadas e, portanto, decidiram ficar fora do propósito de Deus e vão encarar o Senhor Jesus como rei, como senhor e como juiz. Mas aqui nós encontramos que todas estas coisas, elas vão acontecer dentro desta sequência. Primeiro será tratada a igreja, depois serão tratados os judeus e por último serão tratados os gentios. Para não ser tratado por último gentios, enfrentando a Jesus como rei, como senhor e como juiz, ao tempo da oportunidade, e a porta está aberta.
O evangelho está sendo pregado. É ouvir o evangelho, crer no evangelho, arrepender-se da vida que está, colocar-se à disposição de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador e servi-lo com alegria, temor, fidelidade e obediência. Aí, então, estará fazendo parte da Igreja de Deus. E como partícipe da Igreja de Deus, deixará de ser o último povo a ser tratado e será o primeiro, porque a Igreja será a primeira com quem o Senhor Jesus virá manifestar o seu poder e levá-la para si. Então, Jesus virá para 3 povos. Primeiro para a igreja, segundo para os judeus e terceiro para os gentios. Em síntese, de maneira bem objetiva, é isto que vai acontecer. Agora, os mínimos detalhes, como cada coisa vai acontecer, e conforme a Escritura diz, e está registrado na profecia, isto é uma coisa para um estudo mais aprofundado. Mas, em linhas gerais, é isto que vai acontecer. Jesus não virá de uma única vez para todos. Não. Haverá essas 3 designações. Primeiro, ele virá para a igreja, no arrebatamento. Segundo, ele virá para os judeus, no milênio. Terceiro, ele virá para os gentios, no juízo final. Então, este é o script do que vai acontecer e a ordem em que as coisas vão acontecer. Sabendo disso, somos gratos a Deus por enviar Jesus e por ele realizar a obra da redenção, comissionar os seus servos e por eles terem sido fiéis e proclamado a palavra de Deus, conforme Jesus disse, em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E passado mais de 2000 anos do início desta proclamação, estamos nós aqui proclamando, fazendo eco, repetindo a mesma proclamação para que outras vidas venham ao encontro de Jesus, sejam por ele perdoados, transformados, libertos e agregados à Igreja do Senhor. Nascidos de novo, para fazer parte da Igreja de Deus e estar debaixo da promessa do arrebatamento que o Senhor Jesus prometeu, que virá buscar o seu povo, virá buscar a sua igreja. A igreja será arrebatada. Este é o primeiro grande evento que está para acontecer e ele será sentido em todas as partes deste mundo. E muitos se lembrarão de que ouviram a mensagem falando sobre este acontecimento, mas não deram ouvido, à semelhança daquele povo que viveu no tempo de Noé, no tempo de Ló, e não deram atenção às advertências de Deus e pereceram. Assim também vai acontecer com muita gente que já ouviu a palavra de Deus, mas o coração ainda permanece fechado, endurecido, não se abre para o Senhor. Não se sabe quanto tempo vai ter, mas se não houver um arrependimento e uma conversão ao Senhor Jesus, eles serão julgados como gentios e encararão o Senhor Jesus como rei, como Senhor e como juiz. Mas Deus nos ajude para que possamos encontrá-lo como noivo e como esposo da igreja. A igreja que é composta de judeus e gentios que creram em Jesus, foram convertidos a Jesus, serviram a ele com fidelidade até a morte. O Senhor prometeu: quem perseverar fiel até a morte, esse será salvo. Então, eles escolheram em vida servir ao Senhor Jesus. E por escolherem servir ao Senhor Jesus, eles são contados como aqueles que farão parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que atualmente está desempenhando a sua função nesta terra, neste mundo, mas que tem uma promessa de que muito breve deixará este mundo de horror e irá aos ares, ao encontro do Senhor
e de lá seguirá com ele para diante da presença de Deus, desfrutar de toda a eternidade que foi prometida pelo próprio Deus. Estando lá, ele vem para os judeus, trata com eles. Tratando com eles, terá a salvação dos judeus. A palavra de Deus diz que o remanescente é que será salvo. E feito isto, o Senhor então tratará com os gentios e levá-los-á a julgamento e dará a cada um a recompensa ou a consequência dos feitos que cada um praticou. Então, é muito sério esta maneira como o Senhor Jesus há de vir, e nós, enquanto temos vida e temos entendimento, podemos ouvir, compreender a mensagem e decidir por Cristo. E ao fazermos isto, nós estaremos poupando a nossa vida e garantindo o nosso encontro com Jesus pela salvação, pela libertação e pela transformação e promessa da vida eterna. Faremos ou estaremos com ele por toda a eternidade, para todo sempre. Então, pense sobre isto. A qual povo você pertence? Aos judeus, aos gregos ou gentios, ou à igreja de Deus? Note que para cada um, Jesus virá de uma maneira e de um tempo diferente. Porém, cada um terá as suas recompensas ou consequências. Então, enquanto tem tempo e oportunidade, decida-se por Cristo, o Senhor Jesus o introduzirá na igreja e você fará parte da igreja de Deus. Igreja é diferente de denominação. Denominação é uma criação humana, uma organização humana. Igreja de Deus é um organismo vivo, cuja cabeça é Jesus Cristo. E a igreja é chamada o corpo de Jesus. Então, esta igreja tem esta promessa de um arrebatamento com o Senhor Jesus. Agora, a igreja se reúne aonde? A igreja se reúne em todas essas denominações que existem aí, em todos os lugares. Há um povo ali, salvo por Jesus, que fazem parte da igreja de Deus. E eles serão reunidos e lá não haverá diferenciação entre placas de denominações, porque essas placas elas foram mais colocadas para criar confusão do que para trazer harmonia e união entre o povo que serve a Deus. Mas a igreja de Deus, ela está distribuída entre estas que estão por este mundo afora, mas que no momento da vinda de Jesus, eles irão ao encontro do Senhor e viverão com ele por toda a eternidade. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos a cada um, que possamos seguir firme e fiel e saber que o mais importante para nós é estarmos ligados em Jesus pela salvação que ele conquistou com o seu sacrifício e nos garantiu de maneira gratuita e com a promessa de vida eterna. Sigamos assim para desfrutar tudo aquilo quanto nos é prometido à luz da palavra de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.